Ora bem, então na aula de hoje nós vamos continuar a ver aquele trabalho mais complicado que eu tinha mandado como trabalho de casa. Se vocês se lembram onde é que nós estávamos, já tínhamos criado uma série de personagens e os seus vários objetos. Portanto, já tínhamos criado várias personagens, classes de personagem, estão ali 4, e tínhamos criado uma classe player, uma classe enemy e uma classe NPC, cada uma delas com diferentes funcionalidades, nomeadamente a classe player tinha uma série de comportamentos associados, o jogador pode selecionar que ação é que quer fazer, enquanto as outras duas, enemy e NPC, fazem automaticamente qualquer coisa. Ok? Lembram-se disto? Não? Sim. Bravo. Pronto. Já tínhamos feito a ação de vender um item aleatório. Ou seja, se vocês se lembram, a ideia era, vamos rever aqui muito rapidamente o código. Portanto, ele chama esta função. Primeiro, esta função vai ver se há alguma coisa no inventário para vender ou não. Se houver, ele vai escolher aleatoriamente um dos objetos que esteja no inventário. Obviamente seria muito mais interessante fazer algo se pudesse escolher o que é que se vai vender, etc. Mas simplify. Portanto, escolhemos aleatoriamente usando o random.choice, que dentro de uma lista escolhe um dos itens. Depois vamos procurar um vendedor que possa comprar este objeto. Isso significa que todos os NPCs que podemos vender coisas, aos quais podemos vender coisas, e que tenham dinheiro suficiente para comprar aquele item. Se não encontrarmos ninguém com estas duas características, dizemos que não existe ninguém a quem vender. Caso contrário, ele vai remover o item do inventário, vai acrescentar o item ao inventário do inimigo, vai aumentar a nossa quantidade de gold, vai diminuir a quantidade de gold do inimigo, do vendedor, e vai escrever uma mensagem e mostrar o inventário. Ok? Código muito simples. Também tínhamos feito a função de loot. O que era a função de loot? Basicamente, gerava um item aleatório para pôr no inventário. Portanto, se nós queremos vender, precisamos ter um item antes. E aqui também é uma versão muito simples funcionalmente disto. Ou seja, ele tem ali uma lista que tem 3 itens, acho eu. Exato. Tem 3 itens de tipos diferentes. Um Skeleton's Gut que vale 5, um Diamond que vale o que as regras dizem, que acho que era alguns de 100 a 200, aleatório, e um Gear, um Helm, que vale 10. E eu escolho aleatoriamente um destes itens. Ups. Onde é que está? Temos isto. Escolhe aleatoriamente um deles, escreve uma mensagem e mostra o inventário. Portanto, até aqui está bastante simples. A seguir, faltava-nos fazer uma função de ação, que era a função de attack random. O que é que está aqui? Attack random enemy. Não se esqueçam que esta função também deve funcionar para nós ou para os inimigos. Ou seja, eles vão usar a mesma função. Como tal, esta função não faz sentido ser definida aqui, certo? No player. Enquanto o player é que tem esta função de sell random item ou loot. Não é? Está aqui o sell random item e o loot. Neste caso, como esta função de ataque é usada por nós e pelo inimigo, onde é que nós temos de definir esta função? No character. Portanto, vamos definir então esta função no character. Vamos então aqui ao character. Está cá em cima. Aqui. E vamos então definir essa função.
como já vimos várias vezes, temos de fazer def attack random enemy, que recebe um self. E então, o que é que esta função deve fazer? Eu atribuí regras, eu defini regras para isto. Vamos abrir aqui o documento. Eu explico aqui o que é o ataque. Onde é que está? O ataque processa-se removendo um ponto de saúde ao adversário. Se o adversário fica com 0 de saúde, ele morre e é removido da lista global de character. Certo? E quando um adversário morre, qualquer gold que ele tenha é passado para quem o matou. Também faz todo o sentido. Certo? Portanto, eu aqui agora podia separar, aliás, podia e é o que vamos fazer, vamos separar a lógica. Okay? Uma coisa é atacar um inimigo, outra coisa é atacar um inimigo aleatório. Não é? Se atacar um inimigo aleatório é simplesmente escolher um inimigo, aleatoriamente, e atacá-lo. Ou seja, podemos utilizar a mesma função para duas coisas. Simplesmente temos de escolher qual é que é o inimigo. Então, e como é que nós escolhemos qual é que é o inimigo? Um choice seria uma possibilidade, mas então temos de construir a lista que vai ser usada no choice. Portanto, vamos fazer assim. Vamos usar a proposta do Eduardo. Portanto, como é que criamos então uma lista de candidatos? Hã? Estás aí a saltar passos. Começamos com uma lista vazia. Agora, podemos então iterar a nossa lista de personagens e ver se cada um desses itens é um inimigo. Portanto, for character in characters. Obviamente, se eu estou a usar aqui o characters, quero definir isto como um global. Ora bem, o que é ser um inimigo? Não, porque repara, isso é verdade se eu for o player e se eu for o inimigo. Eu aí estou à procura do player. Então aí temos que vamos atacar os NPCs indiscriminadamente. Está quase. Exatamente. Portanto, se o character .faction diferente de self.faction and character .faction diferente de faction.npc. Ok? Se isto acontecer, então podemos pôr este na lista. É um candidato. Certo? Agora, então, vamos verificar se temos algum candidato. Vamos imaginar que já tínhamos morto tudo, não queremos escolher quando a lista está vazia. Isso pode dar não ser grande ideia. Portanto, se len de inimigos for igual a 0, então vamos escrever uma mensagem a dizer there's no enemies e return. Não precisamos de continuar a processar mais nada, já acabamos, certo? A seguir vamos então escolher um. Portanto, o meu enemy vai ser igual a random.choice de enemies. Eu gosto do random.choice. E o que é que eu faço neste caso? Self.attack e dou-lhe o inimigo.
Assim, se eu depois eventualmente quiser fazer uma versão melhor disto em que eu posso escolher qual é o inimigo, etc., já só posso, tenho logo uma função de ataque já prontinha para usar. Não é? Tudo isto tem de estar fora do for. Sim, senhora, bem visto. Ok? Portanto, agora, sim. No Visual Studio Code, se selecionares tudo e fizeres Shift Tab, ele anda um para trás. Tab anda um para a frente. Quando tens múltiplas linhas selecionadas. Ok? Então temos de fazer então agora a função de ataque. Ora, esta função recebe o self e recebe o inimigo. Certo? Portanto, o que é o ataque? É, como tínhamos visto, remover um ponto de saúde do inimigo. Portanto, enemy.hp menos igual a 1. E agora temos de verificar se morreu no processo. If enemy for menor ou igual a 0, sim, eu podia pôr só igual a 0, não é? Quando eu ponho só igual a 0, mas isto funciona perfeitamente quando isto está a decrementar por 1. Se eu tivesse uma arma que desse 2 de dano e o inimigo tivesse 1 de vida, levava a castada, ficava com menos 1 e continuava vivo. Eu adorava dizer que isto é uma coisa que não acontece muitas vezes, mas considerando a qualidade de muitos jogos que eu vejo por aí, eu diria que é sempre melhor tentar fazer com que o nosso código seja à prova de problemas, em vez de, quando nós dizemos coisas do género, isto nunca vai acontecer, regra geral disso vai nos morder. É uma rule of thumb que me tem servido bem a minha vida toda. É aquelas coisas que nunca deviam acontecer, são aquelas coisas que acontecem durante a demonstração pública. Okay? Portanto, se o inimigo tem menos vida, então o que é que nós queremos fazer nesse caso? Para já vamos escrever que o matamos. Print. Aliás, se calhar antes devíamos ter escrito, olha, atacámos e damos X pontos de dano. Portanto, o nome. Carreguei aqui qualquer coisa que não devia. Vai abrir aqui o meu self.name attacks enemy.name for. Abriu agora o que não devia ter aberto. Eu não gosto nada deste teclado. Attacks enemy. Já lá estava. O parênteses foi parar ali, não sei porquê. For 1 point of health. Então, neste caso, podíamos também ter passado isso como parâmetro. Ficava mais bonito, já ficava preparado para quando estivéssemos a usar armas e coisas já. Tudo isto que eu vos estou a dizer, isto são bons exercícios, ok? Se vocês agarrarem, isto é a minha crença, mas se vocês agarrarem nisto, que estamos a fazer aqui, misturarem isto com aquilo que fiz da aventura de texto, misturar essas duas coisas e fazer um pequeno jogo em que o jogador anda para lá, apanha uns itens, mata umas criaturas, tem um inventário, essas coisas. Se vocês fizerem isso, vocês chegam ao teste e estão absolutamente relaxados. Ok? Não estejam à espera de repetir as coisas que vocês fizeram. Não é que não dê, por acaso também acho que dá. Mas vocês repetirem só aquilo que foi feito nos quizzes, ajuda obviamente, mas se calhar fica-vos a faltar aqui alguma agilidade para tirarem coisas da própria cabeça. Torna-se muito mecânico, vocês estão a decorar como é que se fazem coisas. A variedade aí é melhor. Ok, portanto,
quando isto acontece, então, enemy.name. Falta ali o F, sim senhora. Enemy.name dies. Se eu tivesse tido o F, o que significaria? Porque ele ficou com uma cor diferente. Não significa nada, ele escreve aquilo literalmente, textualmente. Não. É como estava, ficou azul. Ele vê, é mais para um tipo saber que está ali uma coisa que não faz muito sentido. Ele vai escrever, ia escrever aquilo literalmente. Ora bem, if enemy HP, ok, mais. O que é que significa morrer? Hã? Tirá-lo do characters. Characters. Pronto, remove enemy. Reparar aqui uma coisa, só para. Vou chamar aqui esta atenção a isto. Vocês não se esqueçam que isto funciona porque isto é a mesma referência. Ok? Ali aquele enemy é a mesma referência que está a ser passada. E portanto eu consigo remover aquela referência. Ok? Porque eu fui buscá-la lá. Portanto eu agarro, é a mesma referência. Por isso é que o remove funciona bem sem problemas. Mais. O que aqui era mais? Era, tínhamos de atribuir o gold do inimigo a quem matou. Neste caso, quem matou foi o self. Self.gold mais igual a enemy.gold. Então, e vamos escrever uma mensagem disto. Ou seja, self.name gets enemy.gold gold. E a princípio já não é processado mais. Certo? Pronto. Agora só precisamos de fazer. Acho que já fizemos quase tudo. Depois tenho de confirmar a ver se está a lista toda. Agora vamos ter agora temos é de fazer qualquer coisa. Neste momento nada vai acontecer, não é? Se eu correr isto, eu crio ali umas character classes, crio ali umas criaturas que estão a ir para o array de characters, não é? Aliás, acho que já tínhamos verificado que isso era verdade. Já agora vamos ver se isto é verdade ou não. Não sei se chegámos a fazer isto, não me lembro. Então vou correr isto. Exatamente, está aqui. E vai. Já não me lembro qual é que era, mas sim. Há ali uma coisa que estamos a brincar. Estamos a fazer uma coisa que não devemos poder fazer. Já sei o quê. Eu escrevi aqui, porque eu tenho necessidade do inventário aqui, mas não foi para acontecer. Mas pronto, está aqui um player character, está ali um enemy, outro enemy e um NPC. Portanto, realmente o lista de characters tem lá tudo. Mas nada mais acontece, não há aqui nada para acontecer. Nada. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Agora vamos fazer o que se chama o game loop. Okay? Nós já falámos nisso. O game loop no jogo na aventura de texto era aquela coisa de estar sempre a perguntar qual é que é o comando a seguir, etc. Isso é o game loop. Neste, vocês vão ver mais. Aliás, se vocês, quando estiveram a trabalhar no P5, aquele run é o game loop. Aqui precisamos de fazer um game loop, ou seja, qualquer tipo de ciclo que fica ali a repetir até alguma coisa mudar. Neste caso, o que é que vai mudar? Quando o jogador morrer. Porque isso é uma inevitabilidade. Com o game design brilhante que eu fiz aqui, com 3 inimigos sempre a atacar randomly. Portanto, eu vou fazer enquanto player.hp for maior que 0, então vai fazer. E o que é que ele vai fazer? Ele vai a todos os personagens que o jogo tem e vai pedir para ele fazer uma ação. Take action. Todos eles vão fazer uma ação diferente. Todos eles têm regras diferentes de como se comportam, não é? Agora, se eu não fiz nenhum erro, que é altamente improvável tendo em conta que isto foi feito sem testar nada, vou abrir aqui isto mais e vou correr isto. Pronto.
Primeira coisa, ele pergunta-me qual é que é a ação. Porquê? O character foi o primeiro que foi introduzido na lista, portanto é a primeira action. E a ação dele é perguntar qual é que é a ação e fazer. Ora, no nosso caso, como eu vou querer experimentar o sell, vou fazer loot, para ter um item para vender. Ok? Player loots diamond. O meu inventário tem o diamante. O Skelly 1 ataca o jogador 1. Aliás, ataca o jogador, não é? Para um ponto de dano, porque ele tem duas ações possíveis. Ou ataca ou espera. Neste caso, o Skelly 1 resolveu atacar. O segundo resolveu esperar. O terceiro também me atacou. Portanto, já não sei quantos pontos de vida é que eu tinha, devia ter escrito isso alguns. Mas pronto, vamos deixar assim para já. E o Khajiit, que é o NPC, só tem uma ação disponível que é esperar. Ok? Agora, qual é que é a minha ação? Vou vender. Eu só tenho um item, portanto... Ok, portanto... Player sold diamond to Khajiit for 177 gold. Player's inventory, diamond. Skelly 1 esperou, Skelly 2 atacou, Skelly 3 continua. Mas, obviamente, temos um erro. Vamos investigar esse erro. Ok, devemos ter esquecido de tirar o item, não é? Portanto, eu vou parar, eu vou desligar aqui isto. Ctrl+C. E vamos ver então o nosso código de vender. Está aqui, Sell Random Item. Portanto, eles tinham alguma coisa para vender, tinha um vendor a quem vender, porque ele não disse isto. Ele chegou aqui e está logo aqui o princípio, remover item. Portanto, a nossa primeira teoria falhou. Redondamente. Portanto, nós removemos um item do inventário, não é isso que está errado, posso já afirmar essa parte, em vez de vocês estarem a pensar, é um bug, é um do Python. Não. Ali, quando eu fiz aquele self.inventory.remove, eu de facto removi o item do self-inventory.remove. Hã? Não. Nós só temos o self.inventory. O erro, posso-vos dizer já à partida, e é por isso é que eu estava a dizer que era aquela coisa que eu tinha dito, a surpresa. Não inicializamos o inventário depois que deu o banco. O erro está aqui. Sim. Não é evidente. Hã? Se não tivesse inicializado, eu nem sequer tinha conseguido lá meter coisas. O que é que acontece se tu pões, adicionas uma coisa a uma lista que não existe? Boom. E ele não fez boom. Ele simplesmente removeu algo, ou seja, o inventário estava a funcionar, porque inicialmente apareceu que o Diamond estava no inventário, mas alguma coisa se está ali a passar mais. Porque ele continua no inventário, depois de eu remover do inventário. Como inicializamos ele não veio aqui com uma lista, daí o remove não fosse nada recentemente. É uma lista. Se não fosse uma lista, eu estourava. Eu acho que tem diferença na relação com o self também. Porque o self devia botar o inventário. O self, claro, o inventário. Senão, quando eu faço self.inventory.remove, eu estourava. Mas ele está lá. Estamos aqui a um conflito. Não estamos a ver ali no construtor, o que tu estás a dizer é, no construtor não está lá uma inicialização ao inventory. Mas ele tem uma inicialização, portanto, o que é que ele está a ir? Ele está a ir buscar ali que é class character, name, share class, blá blá, blá, inventory igual a vazio. Ouviram? Fala mais alto. Porque o inventory pertence à classe em si, não à instância. Então, não estava a
basicamente todos os characters partilham o mesmo inventário. Eu estou a remover o item do meu inventário e estou a acrescentar ao inventário do vendor. Ou seja, quando eu acrescento ao inventário do vendor, depois ele a seguir, eu tenho que ter o mesmo inventário. Ok? Porquê? Porque ele basicamente, todas as instâncias da classe character, todos os objetos que eu crio da classe character, vão ficar exatamente com estes dados que estão aqui. Que na maior parte das coisas não é um problema, porque as coisas são passadas por valor e não referência. Mas em listas, queues, sets, etc., não. Isso não se passa. Portanto, esta lista vazia é a mesma lista que todos vão ter. Okay? Como é que eu resolvo este problema? Surpreendentemente simples. Se dizemos do self como exemplo igual a Exatamente. Ou seja, se eu chegar aqui e fizer self.inventory igual a vazio, isto já funciona tudo bem. Porque agora tenho um inventário para cada instância do objeto. Okay? E o argumento que vocês poderiam dizer é, mas que maneira mais estúpida de fazer, o Python devia ver que aquilo é uma lista e não devia partilhar, mas às vezes é o que nós temos, é mesmo que partilho. Nomeadamente, por exemplo, aquela lista characters, que nós estamos como uma variável global, nós podíamos querer que fosse partilhada por todos. Fazia todo sentido, aliás, ser partilhada por todos. Em vez de eu ter ali uma variável global que está ali no meio do nada, está dentro da classe characters para ficar arrumada. Ok? Portanto, se eu agora correr isto, portanto, vou fazer loot para ir buscar um item. Ok? Apanhei um diamante. O esqueleto 1 ficou à espera, o 2 atacou, o 3 também fica à espera e o Khajiit também. E agora vou fazer o sell. E agora reparem. Player sold diamond, o Khajiit for 145 gold, players inventory está vazio. Ok? E fui atacado outra vez. E agora podia fazer um attack. Que nós já sabemos que funciona porque o esqueleto tem estado ali a malhar em nós desde o princípio, não é? Portanto, vou atacar. Vou atacar de novo. Eu acho que olharam todos ao mesmo tempo. E o player dies. Portanto, eu ataquei. Skelly atacou, o jogador morreu, ele ganhou 145 de gold. Já devia ter escrito gold, esqueci. There's no enemies. Porque o Skelly 2 tentou atacar, devia ter escrito isso. O Skelly 2 tentou atacar, mas não havia inimigos. Não. Espera aí, então falta aqui qualquer coisa. Mas também quando o player morre no Vital, logo interromper, parar o jogo. Epá, provavelmente sim, mas nós temos um fórum ali dentro, estamos ali a verificar. Mas aqui há uma série de problemazinhos pequenos que eu também quero chamar a atenção. Reparem que aqui este segundo, devia ter aqui escrito que foi o Skelly 2 que tentou atacar. Aliás, vou fazer isso. Vai acontecer outra vez, certamente. Que eu quero mostrar-vos aqui um erro, também outro tipo de erro que é muito, muito subtil. Aqui o There's no enemies. Vamos escrever antes que o ai, tem caneco. Portanto, self.name tried to attack, but there's no enemies. Que é para nós conseguirmos ver explicitamente quem é que foi que tentou atacar e o que é que aconteceu. Ok, vou fazer play outra vez. Vou atacar. Portanto, eu ataquei o Skelly 3. Vou atacar outra vez. Outra vez no Skelly 3.
Vou atacar outra vez. Ok. Vamos então olhar para o que aconteceu aqui nesta última. Eu ataquei o Skelly 3 outra vez. O Skelly 3 morreu. Fixe. Eu não ganhei nada porque o Skelly 3 não tinha dinheiro nenhum. Que aliás, não sei, é estranho um esqueleto não ter dinheiro nos bolsos. O Skelly 1 esperou. Mas ele também teve a esperar nos Hã? Ele também teve a esperar nos outros eventos. O Skelly 2 atacou o player para um ponto de dano. O player morreu. E o Skelly ganhou 0 porque eu não tenho. E ele saiu. Agora, reparem aqui. Quem é que consegue notar o que é que está ali estranho? Isto faz-nos sentido, ok? Porque o jogador. Sim. Sim, se podíamos ter posto ali uma verificação se tivermos algum gol de não escrever, mas. Isso não é o grave ali. Sim. Falta a ação do Cagite. Não interessa. Mas porquê? Isto é importante perceber porque é que as coisas acontecem lá, porque agora funcionou. Mas podia não funcionar. Imagina que o jogador não tinha morrido. Vou dizer já a priori que se o jogador não tivesse morrido, o Cagite também não aparecia. Mesmo, neste caso. Então, se calhar, porque o Skelly 3 morreu, o Cagite não respondeu. Mas porquê? Que é uma coisa brutal. É assim. Está esperto. A ação do Cagite já depois e a ação do seu efeito. Hã? A ação do Cagite já depois e a ação do seu efeito. Certo. Porque é que isso havia de ser um problema? O Skelly 1, o Skelly 2, por exemplo, também tem ações depois do Skelly 1, mas o player já tinha morrido. Aliás, portanto, reparem, há aqui uma coisa que é muito importante, que é preciso ter cuidado. Diz. Não. Sei, eu ainda sei. Talvez, na lista de characters, o Skelly 3 está numa posição que requer o Cagite ser movido. Não, é mais simples. Okay? Esta é a minha lista de characters. E temos o player, temos o Skelly 1, temos o Skelly 2, temos o Skelly 3 e temos o Cagite. Não é? Desta vez, quando aquilo aconteceu ali, okay, o player atacou o Skelly 3 e matou. Portanto, a lista ficou player, Skelly 1, Skelly 2 e Cagite. Certo? Portanto, so far so good. E a seguir, o Skelly 2 atacou o jogador morreu. Portanto, a lista ficou Skelly 1, Skelly 2, Cagite. Mas nós sabemos que ele saltou o Cagite. Mas correu o Skelly 2. Ok? Porque reparem, aqui o código, o nosso código de loop, é for character in characters. Okay? O que é que isto quer dizer? Okay? Isto é importante. O que quer dizer aquilo na prática é eu quero iterar isto. E o que é iterar? Portanto, indo um bocadinho mais sofisticado, o que é que quer dizer uma iteração? Uma iteração é, nós vimos várias vezes o for, e, in range, blá blá blá, não é? Aqui é muito explícita a iteração. Eu tenho um número e estou a andar com esse número para a frente e depois posso estar a aceder a coisas que estão lá dentro. Certo? Mas aqui não há nada que possa acontecer aos números. O número não deixa de ser válido, não é? O 5 é sempre o 5, o 6 é sempre o 6. Ok? Mas quando eu estou a iterar um container, containers neste contexto é uma lista ou uma queue ou qualquer coisa, não é? O que está a acontecer é que eu tenho um número que diz onde é que eu vou. E então eu acabei de fazer um dos pecados cardinais, que é eu estou a mexer numa lista que estou a usar. And that's a big no-no.
Ok? Nunca se deve mexer em listas que estamos a usar. Porquê? Porque acontece isto. Ou seja, o jogo começou naquele turno. Não é? Começou 0. Posição 0. Ok? Posição 0, então eu matei o Skelly 3. Portanto, desapareceu o Skelly 3, ficou a lista assim e ele passa da posição 0 para a posição 1. Não há problema. Está no sítio certo. A seguir, eu matei, este aqui mata o jogador. Portanto, a lista fica assim e eu passo para a posição 2. Estão a ver como é que isto começa a ficar um bocado esquisito? Mas eu ainda entrei para o 2. Então está a fazer o programa à base de posições e não à base dos personagens. Basicamente, é mais complexo, ainda mais complexo que isso internamente, mas não interessa. Podes pensar dessa maneira. Mas internamente é bastante mais complicado. A questão é que nós estamos a mexer numa coisa enquanto ela está a ser usada. Okay? Outras linguagens de programação, por exemplo, o C# vai-vos disparar uma exceção. E vai dizer, epá, estás a mexer em algo que estás a entrar. Ou mais precisamente, este container foi alterado durante a iteração. O C++ também faz a mesma coisa. O Python, na minha opinião, devia fazer a mesma coisa, mas eu tenho a ideia que o Python nem sequer sabe que está a ser modificado, que ainda é mais sensível. Ok? Portanto, como é que isto se resolve? Há várias maneiras de resolver isto. Não, sim, essa é uma possibilidade e é como se faz isso em linguagens de programação mais hardcore, tipo C++, é normalmente como se faz. Separa-se estas duas coisas. Separa-se isto é, eu estou a iterar e depois a seguir no final é que apago. Vocês vão ver isto, por exemplo, quando estiverem a trabalhar em Unity, que um objeto, quando vocês destroem um objeto em Unity, ele não desaparece imediatamente. Ele desaparece no final da frame. Ele ainda pode ser usado até o final da frame. Ou só no final da frame, quando está tudo acabado, já desenhou tudo, etc., que ele, ok, já está, na minha hora de ir embora. Okay? Precisamente para impedir este tipo de problemas. Em Python, uma solução possível para este problema é criar uma cópia da lista antes. Ou seja, eu vou usar a lista, vai ser implacavelmente, mesmo que morram coisas, ele vai continuar a usar a lista, ou seja, vai primeiro correr isto. Só que aí temos de verificar se o personagem não está morto antes de usar. Porque senão ele vai chegar aqui e o Skelly 3 ainda vai atacar. Porque só morre no final, por assim dizer. Ok? Portanto, duas alternativas, aqui é uma questão de escolha. Algumas destas escolhas até têm a ver com o design, ok? Por exemplo, vamos imaginar. Escolha número 1, como eu disse. Temos a cópia. Não é? E com a cópia era simplesmente fazer isto. Pode copy? Não é preciso. Como isto é uma lista, podemos simplesmente fazer isto. Podemos simplesmente fazer isto. Porque o slice operator, quando não tenho o primeiro parâmetro, é desde o princípio. Quando não tenho o último parâmetro, é até ao fim. Portanto, eu aqui quero um slice que faz uma cópia da lista do princípio ao fim, neste caso. Ok? Portanto, isto já cria uma cópia do character. Obviamente que só isto não serve para nada, porque eu precisava de verificar também se o character se tem vida, se está vivo. Para fazer uma ação tem que ter HP. Por exemplo, esta era uma abordagem. A outra abordagem, como o vosso colega sugeriu, é eu iterar characters, não tirar lá em cima quando ele faz o die. Posso fazer toda aquela parte do gold e não sei o quê, mas não o removo da lista de characters.
Simplesmente depois de acabar este ciclo, este for, tem um outro for que remove todos os characters que estão mortos. Tem o health, o HP menor ou igual a 0. Por exemplo, era uma outra abordagem. Porquê que eu estava a dizer que isto às vezes depende de decisões de design? Porque, por exemplo, vamos imaginar que nós temos um inimigo que quando morre dá dano a todos os que estão ao pé dele. Quando é que esse dano é dado? É no momento em que ele morre mesmo? Ou quando é o turno dele e ele morreu naquele turno? Okay? Isto não é uma resposta correta. Isto é design. Isto é alguém há de decidir qual destas abordagens é que faz mais sentido para jogos. Muita gente diria que a segunda abordagem faz mais sentido. Ou seja, eu aplico dano no turno em que eu morro, mas na minha vez. Tipo, para eu poder reagir, ainda fazer qualquer coisa para evitar o dano, etc. Eu escolho, bato e ponho um shield em mim porque sei que ele vai explodir. Se ele der o dano logo assim que eu bato, já não tenho maneira de evitar o dano. Agora, isto tudo é uma questão de quantas ações é que eu tenho, se faz diferença ou não no jogo em questão. Mas tudo isto vai ao design. Qual é que é o design do jogo? Qual é que é o objetivo? Se queremos um jogo mais tático, se não, etc. Portanto, nessa circunstância, isto faz mais sentido e esta ideia de que morre no fim. Que só desaparece no fim. Ok? Dúvidas disto tudo que eu tive para aqui a falar? Pronto, esta abordagem aqui faz com que aquilo já não aconteça. Portanto, vou fazer play outra vez. E, portanto, vou fazer loot. E depois vou fazer sell. E vou fazer um attack. Devo estar a morrer. Ainda não. Attack outra vez. Ainda não? Essa. Não, matei o Skelly 3. Reparem que desta vez eu matei o Skelly 3 no meu turno. O Skelly 1 jogou, o Skelly 2 jogou e o Khajiit também. Portanto, já funciona substancialmente melhor. Pá, estão todos à espera? Está tudo? Estou cheio de sorte. Ou isso ou eu estraguei aqui qualquer coisa. E o jogador não morre. Pronto. Estava difícil. Pronto, aqui o último turno. Eu ataquei o Skelly 1, 2. O Skelly 1 atacou-me, matou-me, ganhou o dinheiro que eu tinha. O Skelly 2 tentou atacar, mas não havia inimigos. E o Khajiit esperou. Exatamente como nós estávamos à espera que acontecesse. Corretamente. Em que temos um de cada vez. Ok? Isto ainda pode ficar muito mais sofisticado. Por exemplo, esta ideia de nós termos esta lista de characters, mas vamos imaginar que isto era um jogo com um suporte visual. Muitas vezes nós matamos algum inimigo e o corpo fica lá. Portanto, ele não deixa de existir. Portanto, o tipo de problemas que podemos ter varia um pouco de jogo para jogo. Ok? Pronto, vamos lá ver aqui. Voltar ao enunciado. Eu acho que já está tudo. Está tudo. Está sim, senhora, está tudo. Ok, dúvidas acerca disto tudo? Sim. Sobre se eu tiver muita sorte e não morrer, matar todos. Yay. Nunca Não há acabaria. nenhuma maneira de sair. Nunca acabaria então. Não. Ia ficar ali para sempre. Enquanto tiver eu e o Khajiit
fica um bocado constrangedor, eu fico a olhar para o Kajito para mim, ambos a fazer wait, eu a fazer loot e sell, e mesmo isso deixa de funcionar a certa altura porque ele fica sem dinheiro para comprar coisas. É assim. Ora bem, então, se ninguém tem dúvidas, não? Pronto, então só quero fazer aqui mais uma coisa, não está no enunciado, mas acho que é interessante, já que estamos aqui de volta disto, acho que é bons exercícios para obrigar a pensar um bocadinho, que é agarrar nisto. Nós estamos a vender, eu faço sell, escolho um item ao calhas e vendo esse item. Então se calhar vamos fazer uma coisa que eu possa fazer sell e dizer quem. Ou seja, sell e o que é que eu quero vender. Em vez de vender um item aleatório no inventário. Parece-vos bem? Porque isso já obriga a manipular agora um bocadinho. Ou seja, a minha ideia é eu ter de escrever, por exemplo, o sell diamond. Ok? Portanto, como é que então eu fazia isso? Ora, quando eu escrevo sell, onde é que está o processamento de mensagem? Está aqui. Take item. Ok? Ele está aqui a agarrar, mas alguns destes problemas eu quero escrever. Eu não quero tipo escrever sell e depois escrever o nome. Eu quero escrever sell diamond. Ou seja, lá o item que eu tiver. Ok? Portanto, como é que eu fazia ali o meu processador? Como é que eu alterava aquilo? Não. O F é só para escrever, para output. Eu quero, aqui no input, eu quero ler a mensagem. Portanto, como o Eduardo sugeriu, vamos partir isto em vários bocados. Portanto, vamos fazer um split. Ok? Aliás, vamos fazer primeiro um strip. Que é para tirarmos logo o espaço e esse tipo de coisas. E agora vamos partir aqui em action, em words. E vamos fazer action.split. E vamos ficar com o action, vai ser a primeira. If len words for igual a 0, ele tem de fazer aqui, por exemplo, a espera, automaticamente. Se não escreveram bem, paciência. É um default. Caso contrário, a minha action vai ser a primeira coisa que estiver naquele array. Simplesmente, até agora, não há nenhuma diferença. Simplesmente ficou mais robusto. Porque agora, se eu carregar em Enter, por exemplo, ele faz logo uma espera. Enquanto antes ele fazia o quê? Escrevia self-name does action. Portanto, se eu carregasse espaço, ele ia dizer self-name, nome, player, does, espaço. Portanto, agora está robusto, pelo menos. Agora, eu aqui tenho de ver que ação é que eu estou a fazer. E a ação, neste caso, foi sell. Muito bem. Tenho ali o sell random item, porreiro. Mas o que eu quero agora é ver se eu tenho um substantivo. Não é? Portanto, verificar se é maior que 1. Se eu tenho mais do que 1. Se eu puser mais que 1, então vou fazer qualquer coisa. Passo para já. Caso contrário, vender um aleatório. Certo? Espera, o words é o inventário? Não, words é o que eu fiz aqui o split. Ok. Tem as várias palavras. Portanto, se eu fizer cell diamond, o primeiro vai ser uma lista em que o primeiro item é cell e o segundo é diamond.
Portanto, eu aqui, o que quero fazer é self.cell item e passar-lhe o Word. Ou seja lá o que for que eu quero usar. Sim? Portanto, tenho aqui este Cell Random Item. Esta primeira parte era toda ela uma escolha de qual é que é o item. Portanto, eu agora posso partir esta função em dois. Tenho a parte de escolher aleatoriamente o item e tenho a parte do, dado este item, vende-me isto. Certo? Portanto, eu vou fazer então aqui uma função que se chama Cell Item Self e recebe o item. E esta função de Cell Random Item vai chamar isso diretamente. Cell Item faltou ali o self. Pronto. Funciona exatamente da mesma forma. Simplesmente parti. E aqui está errado porque isto é Cell Item by name. Porque a função de Cell Item está à espera de receber um item e não um nome de um item. Okay? São duas coisas diferentes, certo? Toda a gente percebe como é que isto são duas coisas diferentes? O nome de um item é diamond, é isto. O item tem o nome, mas também tem outras propriedades. Ok? Portanto, o Cell Item by Word, by Name, é parecido aqui com o Cell Random Item. Vai ter, no fundo, de escolher um item para vender. Cell. Portanto, ele recebe o self, recebe o name. Para não confundir, vou escrever aqui item name. Ok? Portanto, eu agora vou iterar a minha lista de itens que estão no meu inventário. E vou ver item.name. Vou pôr em lowercase. Que é para comparar, para não ser importante se é maiúsculo ou se é minúsculo. Igual a item name. Portanto, vou sempre fazer as comparações todas com minúsculas. Portanto, se eu encontrei o item, então vou fazer self.cell item com este item. E vou fazer return. Porque reparem que eu não quero continuar a mexer no inventário quando provavelmente vou vender um item que está no inventário. Novamente, não se mexe num contentor depois de modificarmos, não continuamos a iterar. Portanto, eu simplesmente saio. Caso contrário, portanto, se chegar ao final disto e não encontrou, vai dizer item name not found in inventory. E perdi o meu turno. E podemos também escrever o inventário. Só para caso para o jogador pelo menos poder ver o que é que fez de mal. Certo? Isto em princípio já funciona. Porque eu estou a usar a função Cell Item que já tinha feito. Por isso é que se fazem as coisas modulares. É para não termos de andar agora aqui. Obviamente neste caso foi fácil para transformar uma função que não era modular numa função modular. Portanto, se eu fizer loot... Não é aqui, é aqui. Loot. Tinha de ser o Skeleton's Gut, que é para eu ter de escrever uma coisa deste tamanho. Que não vai funcionar. Porquê que não vai funcionar? Porque tem o espaço. Ok? Portanto, foi um ótimo começo. Depois de... Quantas vezes é que foi o diamante? Okay? Aqui podia-se ter feito um pedaço de código, por exemplo, que juntasse todas as words que vêm a seguir com um espaço no meio.
Portanto, what's the action? Loot. Ok, diamante. Portanto, se eu fizer agora sell... mas é melhor fazer loot outra vez, que é para ter a certeza que vou estar a vender o item certo. Se eu tenho um, ia fazer o mesmo efeito. Mas vou fazer loot outra vez. Ok, o diamond e o skeleton's gut. Vamos outra vez. Qual é que é o outro? É um elmo. Era o que eu queria, era o elmo, por acaso. E morri. Com 2 skeletal guts. Bem, eu vou tirar o skeleton's gut. Já agora, se tiver 2 diamantes no inventário e eu quero vender diamantes, vende só um diamante ou vende? Não, vendo só o primeiro que encontrar. Pronto, vamos pôr assim, skeleton gut tudo pegado e pronto. Está resolvido o problema. Game design. Ora bem, agora diamante. E agora um skeleton gut. Eu vou vender o skeleton gut. Sell skeleton gut. Pode ser tudo pegado e em minúsculos. Aliás, tem de ser tudo pegado. E ele diz que sold skeleton's gut to Khajiit for 5 gold. Player's inventory, diamond e só o diamond. Ok? Também seria interessante fazer isto, por exemplo, para o ataque. Em vez de ser um gato de random attack, ou múltiplos tipos de ataque. Okay? Eu consigo pensar em 1 milhão de coisas engraçadas para vocês fazerem em cima disto. Ok? E tudo isso é um bom exercício, porque há 2 coisas que são difíceis em programar, de uma forma geral. Alguns de vocês têm dificuldades na parte sintática. Perceber como é que se associam os caracteres para fazer um programa. Mas depois de vocês dominarem essa parte, e essa parte é praticamente prática, é fazer outra vez, fazer outra vez, fazer outra vez, até que soe errado. Os vossos olhos conseguem ver que está ali alguma coisa errada, sem vocês terem a certeza sequer do que é. Isto acontece a certo ponto. A seguir vem a segunda parte, que é tão ou mais complicada, que é particularmente aqueles que forem para a parte da engenharia, vão ter de andar a lutar durante o resto das vossas carreiras, se tudo correr bem. Que é o problema em si. E isto só se aprende de facto. Eu posso dar-vos muitas dicas sobre isto. Mas esta parte só se aprende fazendo coisas. E não é fazendo coisas que já fizemos. É fazendo coisas novas. Ok? Muitas destas coisas que nós fizemos neste exercício já tínhamos feito. Quase tudo. Houve ali um problema ou outro mais complicado. Mas de uma forma geral, partir uma string em bocados. Fizemos isto já à patada. Criar uma função que remove uma coisa do inventário. Quantas vezes é que já fizemos removes e pusemos coisas em listas e tirámos coisas de listas, etc. Montes. E não foi daqueles em que vocês tiveram mais dificuldades. Ou seja, todas estas coisas, atomicamente, são coisas pequenas. Simples. O problema é quando tu começas a organizar muitas coisas, há muita coisa que pode correr mal. É verdade. Mas, como é que se resolve? Prática. Mas lá está. Enquanto o primeiro problema resolve-se com prática, copiando múltiplas vezes coisas que nós já, na teoria, percebemos como é que se fazem, simplesmente não estamos confortáveis ainda em fazer, a segunda só se desenvolve fazendo coisas novas. Okay? Este tipo de jogo, estas aventuras de texto, eu sei, é um bocado demo aí. Eu ainda sou do tempo em que se jogava isto e divertíamos às próprias a jogar isto. Aliás, ainda existem comunidades inteiras construídas à volta disto. Normalmente são jogos deste género, mas são online. São chamados MUDs, Multi-User Dungeons. São baseados, loosely inspired por Dungeons and Dragons, e o malta pessoal liga-se através de algo que se chama um telnet, e estão centenas ou milhares de pessoas num servidor a matar monstros e pronto. And that's it. Without graphics. Yeah. Mas pronto, se vocês desenvolverem este tipo de coisas, e é o que eu estava a dizer como exercício, que eu acho que era interessante vocês fazerem, era este exercício de
combinar as duas coisas. O outro é posicional. Eu tenho uma posição, eu vou andando pelo mundo. Acrescentem a ideia, por exemplo, de um room e o room poder ter um monsters e só os monstros que estão na mesma sala que podem atacar, por exemplo. Ou há itens nas salas que vocês podem apanhar do chão. Um vendedor ou coisas do género também pode estar numa localização específica e vocês terem de ir até lá para vender. Coisas deste género. Okay? Façam isto e eu garanto-vos que é trivial o teste. Para aqueles que estejam preocupados com isso. Aliás, o teste, eu ainda tenho de mandar a mensagem no Moodle, mas o teste, até prova em contrário, até haver algum motivo de força maior, é dia 3. Portanto, é para aqueles que vêm ressacados da passagem de ano. E os outros quizzes? Parece-me que acho que o de matemática é dia 10, não é? Se não estou em erro. Agora já recebeste o primeiro. Pronto, a minha ideia é não serem no mesmo dia, que é para reduzir o vosso trauma ao mínimo. Ok? Portanto, agradeço-me. Dúvidas acerca de alguma coisa destas? Sim. Por acaso tem uma dúvida muito simples, que é quando às vezes eu uso as variáveis base. As variáveis base, sim. Sim, por exemplo, como é que nós podemos editar erros, certas variáveis que nós estamos a chamar, digamos, sei lá, o nosso player e não está a chamar as variáveis base, por exemplo. Mas estás a falar no contexto das classes? Sim, há poucas vezes. Ou seja, no fundo estás-me a perguntar como é que evitavas o problema com o do inventário. Sim. É isso? Não tens maneira. Okay? A maneira que tens para resolver isso, isto depende, é uma questão utilitária, ou seja, podes fazer assim que te resolve o problema. Aquele problema teria sido detectado se, por exemplo, aqui, no character, se fizesse isto. Ou seja, só o que está no construtor é que fica inicializado. Aquele inventory nunca ficaria. Isto é perfeitamente válido. Vai funcionar à mesma. Tudo exatamente igual. Não há valores default. Mas normalmente quando temos um construtor também não precisamos ter valores default. É mais difícil de ler. Para quem venha de fora e veja o teu código. Porquê? Porque ele não tem. Eu aqui comentei. Portanto aqui não ia dar ao mesmo. Mas se este fosse o caso, em que alguém tivesse isto assim, ninguém sabe o que é que a classe character vai ter lá dentro sem ter de ir ler o código explicitamente do construtor. Agora aqui é uma questão, o que é que eu prefiro que se perca? Isto ou aquilo? Okay? Noutras linguagens mais sofisticadas, como o C Sharp, ou C++, etc., existem maneiras disto nunca acontecer. Okay? Porque para fazer isto que acabei de fazer, aquele erro do inventory, eu tinha de fazer isso explicitamente definindo aquilo como um static. Ou seja, esse problema só se colocaria se eu quase quisesse que ele acontecesse. Okay? Mas isso são linguagens um pouco mais sofisticadas que o Python. O Python, nesta parte de objetos do Python, eu não sei o histórico exatamente, nunca me deu o trabalho de ver, para ser honesto, mas dá-me a ideia que o Python não tinha objetos inicialmente, não tinha este tipo de programação orientada para objetos. Quase certeza que não tinha. E, como tal, provavelmente isto é um acrescente e é por isso que depois é um bocado esquisito. O JavaScript, por exemplo, é outra linguagem do mesmo género, dentro do mesmo comprimento de onda, não tinha de facto objetos no início, de todo. E tem os mesmos, sofre um bocado dos mesmos problemas. O problema primariamente é que estas linguagens não são tipificadas. Ou seja, qualquer coisa pode guardar qualquer coisa. Okay? Quando vocês vão ver depois em LP1 e em DJD1, linguagens tipificadas como o C Sharp, para mim, pessoalmente, é 1 bilhão de vezes melhor. Uma coisa, um inteiro, uma variável de tipo inteiro, só pode ter inteiros lá dentro. Eu não posso agarrar, não posso meter mais nada. Eu posso especificar completamente o que aquilo é. No Python não posso fazer isso.
E isso levanta logo uma série de outros problemas. Também ajuda certas coisas, mas de uma forma geral eu acho que introduz mais problemas do que aqueles que resolve. Tanto que depois, no caso do JavaScript, por exemplo, que também não tem tipos, é como o Python, hoje em dia uma das linguagens mais usadas para desenvolvimento web não é o JavaScript, mas sim o TypeScript. E o que é o TypeScript? Vocês perguntarão e eu respondo. Eu sei que vocês não conseguem controlar a vossa curiosidade. TypeScript basicamente é JavaScript, é algo que é transformado em JavaScript, mas que permite pôr tipos em variáveis e verifica essas variáveis. Essencialmente. Ou seja, basicamente é fazer o JavaScript dar um passo atrás para ser mais igual às outras linguagens de programação que ele supostamente estava a substituir com essa característica. I didn't make the rules. Quando alguém me diz, não, mas programas em TypeScript não tens nenhum desses problemas. Mas então porquê que é que inventámos o JavaScript se é para depois ir programar em TypeScript? Que simplesmente está a corrigir os problemas do JavaScript. Pronto. Seja como for. Linguagens tipificadas são do melhor que há. As outras são uma abominação aos olhos do Senhor. Okay? Any questions about that? Pronto. Mas percebeste? A única maneira de impedir é fazer com que isto falhe quando um gajo mexe numa coisa que não devia mexer. Essencialmente. Que aliás é uma boa perspectiva quase sempre. Mais alguma dúvida? Eu não dei esta cadeira ao ano passado, portanto. Não, mas eu vou ver se arranjo para lá uns testes ou qualquer coisa antigo. Deve ter para lá de anos anteriores que eu dei. Tenho de rever porque, como o plano mudou um bocadinho, tenho de ver se tenho. Mas sim, posso ver se tenho. Mais? Tem quiz, deixa sexta-feira. Tem. Precisamos do quinto quiz. É o que? Classes grandes. É o mesmo que o último, que é o tipo apanhado de tudo o que foi dado. Mais alguma coisa? Não consegui apanhar os últimos discos de código. Vai meter isto na nuvem? Sim. Então. É bom. Vale 50% da nota, não te queixo. Vejam a minha generosidade. Nada? Pronto. Então, nesse caso, a não ser que haja alguém que tenha alguma dúvida, ou alguém que queira ver alguma coisa especificamente, ou um exercício, ou qualquer coisa que tenha ficado pouco claro, estão dispensados. Hoje ficamos todos dispensados mais cedo. Ok? Vale a pena estar a inventar coisas só para vocês ficarem aqui entretidos durante 45 minutos. Ok? Ninguém tem uma duvidazinha, uma coisa, um exercício que não tenha ficado claro? Resolução de alguma coisa de um quiz? Só a primeira parte do quiz 3, eu acho. Do quiz de? A primeira parte do quiz 3? Acho que agora foi isso. Deixa eu ver. Quiz 3. A primeira parte? A pergunta quê? Mesma pergunta 1? Não, ok. Deixa-me ver aqui.
Hã? Era por causa da função de abrir o fecheiro de dados como texto e devolver. Esta função deve abrir dados como texto e devolver um dicionário como dados. É isto. Era isso que? Na tua? Ah, eu não estava a ver a tua especificamente. Deixa ver. Não. O que está no teu errado é que tu simplesmente guardas a última nota do aluno. Tu tinhas de ver se já estava aquele aluno no dicionário e se não tivesse, acrescentar. E se tivesse, acrescentar a nota só. Não? Mais alguém tem alguma dúvida de alguma coisa? Sim. Tenho algumas dúvidas sobre o último exercício do último quiz. Tinha uma parte em que era para usar fecheiro JSON ou chamado JSON. Qual? Utilize apenas as funções básicas para abrir fecheiros e exceções ministradas aulas e cria uma função existe fecheiro? Não é essa? Não, no último quiz. Ah, no último quiz. Tinha uma parte que era para No 4. guardar formato JSON e depois ir buscá-las. Queria ver só mais alguns exemplos. Eu acho que. Estás a gozar? Ora bem, cria um programa em Python, calcula a média de um conjunto fornecidos pelo usuário. O programa deve fazer da... Sim, já sei qual é que é. Qual é que é a tua dúvida? Tive dúvidas em fazer a parte de guardar isto no formato JSON e depois extrair e trabalhar isso no JSON. Tu não tinhas de trabalhar o JSON. Tu, basicamente, o JSON é só... Sim, era só tinha de guardar quantas vezes é que o programa tinha sido usado e quais é que eram as médias de execuções. Ou seja, o programa já foi executado. Basicamente, tu tinhas de ir acrescentando a um dicionário. Aliás, não era um dicionário, era uma lista. Não precisavas sequer. Tinhas de... Tinhas um... Depois, quando criavas o novo, escrevias e não sei o quê, e quando gravavas tudo de novo. Eu não mandei uma própria coisa. Faz uma coisa que faz mal. É um ponto. Ou seja, está a pensar nas coisas todas certas.